Boa tarde, rapaziada. Estamos aqui mais um Cash Cone. E antes de apresentar os candidatos, vamos logo aos patrocinadores oficial. IEL Construções e IEL Bertes aqui. Estamos com a presença ilustre do grande engenheiro Boquinha, vulgo João Fenelon, e da grande engenheira Sofia. E hoje estamos aqui para entrevistar. Por favor, grandes entrevistadores, se apresentem. Boa tarde, meu nome é João Fenelon, eu me formei pela UFRAT, Universidade Federal de Ratanabá, passei na 15ª chamada da lista de espera, e era de espera mesmo, porque só tinha eu, e é basicamente isso. Boa tarde, me chamo Sofia. Estamos aqui, cara. Eu queria perguntar para vocês, se vocês são aí profissionais da área de engenharia. E a construção lá, né? Fiquei sabendo que lá na Barra, lá no Rio de Janeiro, estavam construindo lá. Como é que se chama, cara? Aquele que tem muitas casas. Um condomínio? Isso, um condomínio, cara. Soube que tinha algumas construções que estavam dando errado. O senhor poderia explicar por que isso aconteceu? Claro, eu vou explicar um pouco. Inclusive, tinha comprado um apartamento lá na Barra, né? Que eu sou do Rio, para quem não sabe. Nascido e criado no Rio, né? E, bem, esse condomínio era da empresa de um tio meu, né? Bem, resumindo a história, era um condomínio de cilindros, perdão. Eram 72 torres. Eles estavam planejando fazer a reconstrução da Barra da Tijuca. Só que tem um problema. O bairro da Barra da Tijuca fica numa área de praia. Logicamente, temos areia nela. Areia é fofo e corre risco de afundar e tal. A gente tem que fazer uma estrutura do prédio um pouquinho mais forte para que possa aguentar. Igualmente fizeram com o Burj Khalifa em Dubai, que também é uma praia. Eles fizeram uma estrutura mais forte. Contudo, por conta do corte de gastos, eles resolveram não fazer uma estrutura tão forte, realizaram, se assim, uma estrutura tradicional. E a empresa do meu tio estava passando já por algumas dificuldades financeiras. Nisso, para tentar barrá-las, eles fizeram uma ampla divulgação e no final só conseguiram entregar apenas cinco torres. E dentre essas cinco torres só começou a funcionar apenas uma. E essa torre começou a funcionar, ela mesmo assim ela foi invadida. E por conta do terreno, diversas torres ficaram sob risco de desmoronamento e etc. Elas ainda estão lá nesses respectivos terrenos. Eles foram todos vendidos na tentativa de recuperar o dinheiro perdido. E as pessoas que tiveram o azar de comprar o apartamento na planta, eles perderam completamente o seu dinheiro, porque esses prédios atualmente eles estão servindo basicamente de abrigos a drogados, usuários de droga, sem teto, e é isso. Esses prédios estão completamente abandonados na Barra da Tijuca. São diversos prédios, tem torres gêmeas lá, diversos prédios iguais, e que estão aí sobre a mão do Estado. Olha, cara, muito da hora. Fiquei comovido, fiquei sabendo que lá está servindo de abrigo para as pessoas que moram na rua. Foi um projeto muito interessante que acabou dando errado, mas no fim deu um pouco certo. E as Errado. torres, hein? Ninguém fala sobre. Já ouviu falar sobre essas torres que estão sendo construídas em formatos de cilindros? Uma torre em Pisa, na Itália. Isso. O senhor ficou sabendo sobre? Fiquei sabendo. Só uma consideração final aqui. Na verdade, esse projeto que o senhor falou que acabou dando certo, acabou dando completamente errado. As torres estão servindo como abrigo irregular para esses moradores. Interessante, eu não sabia dessa parte. Muito obrigado pela informação. Bem, agora sobre a torre de Pisa. Eu vou contar um pouquinho da história. Já visitei Pisa diversas vezes. Tem uma casa maravilhosa lá. Bem, voltando à história. A Torre de Pisa fica na Itália, na cidade de Pisa. Inicialmente, ela foi posta para ser a catedral da igreja de Pisa, da igreja central de Pisa. Só que Pisa fica em cidade praiana, logo lá tem muita areia. E o solo da Itália, dessa região de Pisa, ela é muito rica em argila. Logo, o chão, que nem é na Barra, ele é um chão bem fofo. E então a torre pode sofrer algumas alterações na sua inclinação, por conta justamente disso, ela pode sofrer inclinações. O senhor poderia pelo menos me dizer como é que eles tiram aquelas medidas? Claro, eu posso falar assim, basicamente sobre a área total da torre. Ela é uma torre bem grande, bem alta. A medida dela de raio, se eu não me engano, é de mais ou menos 10 metros de raio.
Para tirar a medida dele, a gente vai basicamente pegar 2, multiplicar por π, que geralmente a gente na engenharia adota π como 3,14, multiplica pelo raio de 10 metros e soma com a área da base, que o cone ele tem uma base circular, que é medida por 2 vezes π, como eu já falei, é basicamente 3,14 a gente na engenharia usa, e multiplica pelo raio ao quadrado, ou seja, por 100. Então, seu, tipo, essas torres, elas são, tipo, em formato de cone. Pra mim ficar melhor minha visualização, é eu, tipo, pegar um caminhão em forma cilíndrica e virar assim? Exatamente. O cilindro é formado pelos seguintes elementos. A base, que geralmente não, sempre a gente vai adotar como um círculo. O eixo, que é basicamente como se fosse a altura, basicamente o ponto central da área da base, a gereatriz, que é qualquer um dos segmentos com extremidade na circunferência das bases, e paralelo ao seu eixo, e a altura, que é a distância entre os planos. Que da hora, senhor. Muito obrigado. Gostei muito de escutar você. Agora eu Por quero nada. escutar a senhora Sofia, hein? Não, mas antes disso tudo, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês têm filhos? Eu tenho 2 do meu primeiro casamento, né, com a Angelina Jolie, e um do meu casamento atual com a Ana Hickman. Eu tenho 2 filhos, o Enzo e a Valentina, e eu tô pretendendo fazer uma festa de aniversário pra eles, que eles são gêmeos. Nossa. E eu queria fazer os chapéus em formato de cone e com diâmetro de 10 centímetros de raio. Eu queria perguntar como eu posso fazer. Então, se eu poderia responder essa pergunta pra ela, se eu já... Claro, eu sou muito próximo da engenheira Sofia, eu sou padrinho dos filhos dela, são uns amores, longe de mim principalmente. Bem, a gente pode medir a área total desses cones, como ela já falou. O filho dela é meio cabeçudo, né? Tem 10 centímetros de raio. E bem, a gente basicamente, a fórmula é bem semelhante à do cilindro. É π vezes o raio, né, da cabeça dele, que é 10 centímetros, e a altura. Isso tudo somado com π vezes o raio ao quadrado. Como eu já falei anteriormente, na área da arquitetura, da engenharia, a gente adota π como 3,14. Então, a gente fazer 3,14, que é equivalente a π, vezes o raio, que é 10 centímetros de raio, multiplicado pela altura do cone. Geralmente, um cone de aniversário tem cerca de 15 centímetros de altura. Isso tudo a gente soma com π, que é, como eu já falei anteriormente, diversas vezes, eu não vou precisar nem repetir, acredito eu, mas é 3,14 multiplicado pelo raio ao quadrado. Então, senhor, é que eu sou muito péssimo em matemática e em projeção, então posso dizer que um cone ele seria equivalente a uma pirâmide, só que em base circular? Exatamente isso. É basicamente uma pirâmide com a base circular, resumindo-se a história. Cara, muito obrigado, senhor. Gostei da entrevista. Ótimo aprendizado. Parabéns. Tenha um bom dia. Obrigado, senhor Silvio. Matheus. E tenha um bom dia, dona Sofia. Muito Você está obrigada, bem, senhor. cara? Estou Você muito parece uma bem. cara da meio pálida. E obrigado, rapaziada. Esse foi o papo de hoje. Mais uma vez, agradecimento aos patrocinadores, IEL Construções e IEL Bets. Tenha um bom dia no Gol Podcast. Valeu. Pode dar aqui.